Fala galera, beleza? Dia 1º de maio, como vocês podem ver no quadro, dia do trabalho, feriado, mas vamos trabalhar, né? Porque não tá fácil para ninguém, ainda mais nesses momentos de pandemia que estamos passando, né? Então, continuando nossas aulas de química, o próximo capítulo é a unidade 2, tá? Capítulo 5, propriedades coligativas da matéria. Para a gente entender as propriedades coligativas, vamos voltar um pouquinho lá no primeiro ano, relembrando os estados físicos de agregação. Os estados físicos da matéria são 3, né? Sólido, líquido e gasoso. Primeiramente, vamos falar sobre os sólidos. Nos sólidos, as partículas, quando eu falo partícula, eu estou falando de átomos, de íons e de moléculas, tá? Elas apresentam baixo grau de agitação, né? Elas estão bem paradinhas lá dentro. E também eu esqueci de pôr aqui, mas vou falar. E a interação entre elas também é baixa, tá? Quer dizer, a interação entre elas é alta, tá? Nos sólidos a interação entre as partículas é alta. Elas são bem agregadas, né? Bem juntinha, bem agregadinha, e elas possuem volume fixo e também forma definida, né? Os sólidos são bem definidos, né? Tanto quanto ao volume quanto à sua forma, tá? Próximo estado, todo mundo sabe, são os líquidos. Os líquidos vai apresentar um maior grau de agitação entre as partículas, elas vão estar se movimentando mais lá dentro. A interação entre essas partículas, ela passa a ser, diminui um pouquinho, é um médio grau de interação entre as partículas, tá? Os líquidos, eles possuem volume fixo, né? 2 litros de água é 2 litros de água, porém eles possuem forma variável, né? De acordo com o recipiente que eles estão confinados, tá? Terceiro estado físico da matéria, os gases. Os gases, as partículas lá dentro estão muito agitadas, tá? Altíssimo grau de agitação. A interação entre eles é quase inexistente, eles não interagem, os íons, as moléculas e os átomos, tá? Além disso, os gases, né, lógico, todo mundo sabe que eles não possuem nem volume, nem formas definidos, tá? O volume de um gás ocupa todo o recipiente que ele está confinado, bem como a sua forma, tá? Falando agora os 3 últimos tópicos, falando sobre algumas características dos estados. Os estados que a matéria se encontra, ela depende da temperatura e da pressão, tá? Aí eu coloquei aqui aumentando tanto a temperatura quanto a pressão. Se diminuir, vai acontecer o contrário, tá? Então, se a temperatura aumenta, o que vai acontecer? Vai aumentar o grau de agitação, né? No sólido. Pensa num cubo de gelo. O grau de agitação é bem baixo. Se eu esquento, se a temperatura aumenta, vai começar a agitar mais as partículas, né? As moléculas de água presentes no gelo. E o que vai acontecer? Vai mudar de estado, vai passar para líquido. Ou seja, aumentou o grau de agitação. Se eu continuar fornecendo energia, fornecendo calor, aumentando o grau de agitação, ele passa a ser um gás. Na água a gente fala vapor, né? Que é o maior grau de agitação, tá? Por outro lado, a agregação diminui, né? No sólido está bem agregadinho, no líquido ele já dá uma espaçadinha e no gás é todo espaçado. A pressão é inversamente proporcional, tá? Se a pressão aumenta, o que vai acontecer? O volume vai diminuir, né? Se o volume diminui, também vai diminuir o grau de agitação, tá? Lembrando que isso também vale, se a temperatura diminuir, ocorre ao contrário, se a pressão diminui, também ocorre ao contrário, tá? Se a pressão diminui, o volume aumenta e consequentemente aumenta o grau de agitação. Lembrando que quanto maior o grau de agitação, ele é gás,
Se for médio, é líquido. Se for baixo, é sólido. Beleza? Então vamos fazer um resuminho aqui sobre tudo isso. Primeira parte da nossa aula, propriedades coligativas. Bem tranquilo isso, tá, galera? Assusta um pouco, mas é sossegadinho. Prometo para vocês. Já vou aproveitar e já vou apagar tudo. Vamos fazer aquele desenho que eu fiz para vocês quando vocês eram meus alunos do 9º ano. Não vou me preocupar em colocar os nomes das transformações, tá? Resumindo. Sólido, líquido, vou fazer mais para baixo aqui. Sólido, líquido e gasoso. Também posso ir do sólido para o gasoso, né? E também posso vir do gasoso para o sólido, assim como eu posso vir do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido, condensação. Líquido para sólido, solidificação. Sólido para gasoso, sublimação. Gasoso para sólido, ressublimação, né? Daqui para cá, o que acontece? A temperatura aumenta, porém a pressão, lembra que eu falei? Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? O volume baixa, né? Se o volume diminui, aumenta o grau de agitação. Então, daqui para cá, a pressão diminui. Tá? E daqui para cá, ao contrário, né? Temperatura diminui. E a pressão, aumentando a pressão, a gente tem o caminho inverso, tá? Vamos falar agora sobre um negócio muito útil, diagrama de fases. Através desse diagrama, a gente pode determinar, cada substância tem o seu. A água tem o seu, o gás carbônico tem o seu, toda substância vai ter o seu diagrama de fase, tá? Através desse diagrama, a gente pode definir a uma determinada pressão e temperatura qual é o estado dessa substância, sólido, líquido ou gasoso, tá? Então, eu vou colocar aqui, indica o estado de determinada substância. Em função da pressão e temperatura. Pressão vou escrever P, temperatura T, tá? Para não ficar tão grande. Então eu vou colocar o da água. Depois a gente vê de outras substâncias. No eixo vertical está a nossa pressão, por exemplo, em atmosfera, ATM. E no eixo horizontal, a nossa temperatura, em graus Celsius. Tá? Como que é esse diagrama? Um negócio assim, ó. Tá? Se uma determinada pressão e uma determinada temperatura ele coincidir aqui, ele estará no estado sólido. Aqui será o estado líquido e aqui o estado
gasoso, tá? Então como que a gente vai, eu vou exemplificar isso. Esse pontinho aqui é um ponto muito interessante, ele é conhecido como PT, ponto triplo. Já falo sobre ele já, tá? Quais são os dados então? Um ATM, a 100 graus Celsius, aqui o ponto triplo está a 0,06 ATM, aqui equivale a 0 graus Celsius e aqui 0,01 graus Celsius. Então, por exemplo, a 1 ATM e a 0 graus Celsius está aqui, ó, está nessa região, tá vendo? Então eu sei que ele é sólido. A 1 ATM a 20 graus Celsius, ele vai estar mais ou menos aqui, né, entre o 0 e o 100, então eu sei que ele é líquido. A 1 ATM a 100 graus Celsius, 110, vai estar por aqui, estando nessa região, eu sei que ele é gasoso, vapor, né? Então vamos dar nome a esses pontos aí. E tem as curvas aqui também. Curva 1, curva 2 e a curva 3. Curva 1 é a curva de fusão. Porque separa sólido do líquido, né? Curva 2 é a curva de vaporização. Por quê? Curva 2 está aqui. Separa o líquido do gasoso. Ó. Separa LDG, líquido de gasoso. Que é curva 3, curva de sublimação. Por quê? Porque ela está separando o estado sólido do gasoso. Separa SDG, tá? Lembrando que para a água até existe a água no estado gasoso, tá? Depois a gente vai ver isso. Mas a 100 graus Celsius a água é conhecida como vapor da água, tá? Depois eu falo mais disso. PT. O que é PT? Perda total? Claro que não, né? PT é conhecido como ponto triplo. Neste ponto, a substância coexiste nos 3 estados. Olha que legal isso. Então, galera, se eu submeter uma amostra de água a 0,06 atm e a 0,01 graus Celsius, ela vai dentro dessa nossa amostra, confinado em um recipiente, ela vai coexistir no estado sólido, líquido e gasoso, tá? Podem acreditar que isso existe. Vou colocar algumas observações aqui. Ops. Justamente aquilo que eu ia falar. Para a água, usamos o termo
vapor, tá? A água só forma gás, tá? 220 atm, olha só, uma pressão altíssima e 374 graus Celsius. Eu já vou adiantar aqui, depois a gente fala mais disso. Esse ponto é conhecido como ponto crítico da água. 220 atm de pressão, 374 graus Celsius, tá? Acima desse ponto, temos a água na fase gasosa, tá? Então, do jeito que a gente está acostumado, a 1 atm e a 100 graus Celsius, a água está no estado de vapor de água, tá? Ela coexiste nos estados líquido e vapor, tá? Por isso que é conhecido como vapor de água, né? O vapor d'água não é se deixar a mão assim, não é meio molhadinho, tá? Já para eu conseguir a água na fase gasosa, eu tenho que elevar ela a temperaturas e pressões altíssimos, tá? 220 atm, 374 graus Celsius, que não é o caso do gás oxigênio, né? Que a 1 atm, que é a pressão normal, e a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, né? Considerada temperatura ambiente, ele já é um gás, tá? Depois, semana que vem a gente continua, beleza? Essa semana só isso, só uma videoaula de introdução de propriedades coligativas. Semana que vem eu passo alguma atividade, beleza? Valeu!